Está no ar Porto e Negócios, nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Eu sou o Maxwell Rodrigues e fico com você nessa próxima meia hora. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o deputado estadual Paulo Correa. Paulo, obrigado pela tua presença aqui, é um prazer ter você conosco aqui pela primeira vez. Obrigado a você, Maxwell, toda a sua produção. É um prazer poder estar aqui nesse programa que traz todas as novidades, informações do nosso porto, maior porto da América Latina. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para nós. Meu segundo convidado é a nossa comentarista técnica do programa para abordar os temas em relação a tudo aquilo que nós precisamos discutir no Porto de Santos, Germaine Lilian Robson. Germaine, obrigado mais uma vez pela tua presença aqui conosco. Obrigada, Maxwell, é sempre um prazer. Hoje o assunto vai ser quente. Responsabilidade maior por termos o nosso deputado conosco. Vou começar o nosso programa debatendo em relação a uma comissão na qual você faz parte para a segurança e riscos nos portos, principalmente de Santos e São Sebastião. Paulo, qual é o papel efetivo dessa comissão e o que ela pode contribuir para os portos, não só de Santos, mas também de São Sebastião? Sim, na verdade, Maxwell, não deixa de ser uma comissão. O nome técnico que nós usamos na Assembleia é Frente Parlamentar. Para que as pessoas entendam o que é uma frente parlamentar, nós recolhemos cerca de 22 assinaturas dos parlamentares em temas específicos para que não seja uma comissão permanente. Nós temos algumas comissões permanentes, se eu não me engano, são 13 na Assembleia, onde são convocadas e ali é claro que é contada as faltas, enfim. A frente parlamentar, ela tem uma flexibilidade maior de debater os assuntos das suas regiões. Então, é instalada esta frente parlamentar, nós temos mais de 36 frentes parlamentares, onde tratamos de diversos assuntos. Eu, por exemplo, sou coordenador de 3 frentes parlamentares e vice-coordenador de uma outra e sou apoiador de algumas outras que tem na Assembleia Legislativa. Então, nós, com a preocupação dos acidentes que ocorreram no Porto de Santos, eu não tinha visão da sensibilidade dos colegas em ter as informações. As únicas informações que tinham eram através dos noticiários, dos jornais televisivos. Nós não tínhamos nenhuma atuação parlamentar, sendo que o problema estava aqui no nosso estado, e melhor, na cidade que eu represento, que é Santos. Sem dúvida. Então, criei essa frente parlamentar. Nós fizemos aqui 3 reuniões dessa frente, onde chamamos todos os entes envolvidos, as entidades de classe, e debatemos muito o que fazer, qual seria o papel dos deputados da região, qual seria o papel dos parlamentares da Assembleia Legislativa, e chegamos à conclusão de que a única forma, infelizmente, de nós tratarmos desse assunto de segurança e risco do Porto de Santos e São Sebastião seria através do meio ambiente. Porque como que se comunica o governo do estado, a Assembleia Legislativa, com o Porto, que pode-se dizer que é em esfera federal? A única forma que entra é através da CETESB. Então, nós criamos uma lei que foi levada à Assembleia Legislativa, onde teria uma cartilha, ou seja, um modelo de prevenção, onde seria distribuído para as pessoas envolvidas nesta área portuária, as cidades portuárias, para que as empresas, inclusive, tivessem uma cartilha de prevenção ligada ao meio ambiente, mas sim tratando dos acidentes. Então, nós desenvolvemos essa cartilha, primeiro esse projeto de lei, foi a todas as comissões da Assembleia, foi aprovado esse projeto, e foi aprovado no plenário da Assembleia Legislativa, e quando foi levado ao governador para a sanção, ele vetou o projeto. Ele vetou o projeto, quando voltou para a Assembleia, para a derrubada ou não do veto, eu levei aos meus colegas a dificuldade que nós temos, e sempre existe aquela questão o governo do estado não quer se envolver na questão portuária, porque é esfera federal e cada um joga para o outro, né? Então, é uma impressionante, opção... né, Paulo? Se você me permitir até fazer um recorte, claro. Porque, na verdade, o impacto está no estado, o impacto está no município, muito mais do que efetivamente na federação. Sim, positivo, totalmente, principalmente a gente, porque a gente poderia, como dizem aqui as pessoas, a gente acha que era um simples acidente e muita gente com temor de que tudo isso explodisse, né?
E a gente, claro que tem que ter essa preocupação mesmo, muita gente em pânico naquela semana, mas por isso que os deputados foram sensíveis quando voltou com o projeto para a Assembleia. E o que aconteceu? Nós derrubamos o veto do governador e hoje é lei. Então, através da Assembleia Legislativa sancionando o projeto e a lei estando em vigor, eu recorri à OAB do Estado. A OAB do Estado também não se debruçou no assunto, mas quem abraçou a causa foi a OAB de Santos. E a OAB de Santos, através da Comissão de Meio Ambiente, se reuniram várias vezes com a minha equipe jurídica e com o nosso gabinete e nós criamos esta cartilha verde. Esta cartilha verde já foi desenvolvida, nós estamos marcando uma data, quero marcar com a OAB, com todos que estiveram envolvidos nesta frente parlamentar e nas reuniões que fizemos, para que possamos, então, fazer o lançamento desta cartilha e distribuir para o cidadão. Isso é claro que nós estamos buscando parceiros, né? Imagina uma cidade do tamanho da de Santos e Guarujá, que tem o porto, para você distribuir para o cidadão, distribuir para as empresas e se estendendo para São Sebastião, não é uma coisa pequena, é uma coisa grande. Então, nós estamos aqui agora no compasso de organizar a distribuição e o lançamento dessa cartilha verde. Germani, isso de alguma maneira me motiva, porque eu acho que a conscientização é algo bastante importante, principalmente levar a informação para o cidadão que muitas vezes tem o conhecimento de porto, mas não um conhecimento específico de todo o risco que o porto representa, não faz com que as pessoas, generalizadamente, possam contribuir também para o desenvolvimento. Esse é um dos caminhos? Acho muito interessante que a comunidade coparticipe desse processo. Os terminais, de certa forma, eles têm hoje várias legislações que já obrigam eles a adotarem gestão de risco no sentido justamente de mitigar o risco de acidentes daquela natureza, tá? Então, hoje existe muito presente, você tem aí o SPS Code, você tem a questão do operador econômico autorizado, a ISO 28000, quer dizer, todos eles são programas em que os terminais eles adotam para quê? Para que eles façam toda uma análise dos riscos possíveis dentro da organização, e aí são vários tipos de riscos que a gente está falando, e que ele tem ações de mitigação, tá? Então, internamente dentro das empresas, isso já existe. Em termos de cidadão ou do lado de fora das empresas, o povo não tem noção disso, não tem noção do que seja essa gestão de risco, não tem noção das ações, não tem esse tipo de sensibilidade. Então, eu acho importantíssimo que tenha conscientização da população ao redor do porto, para que efetivamente participe e auxilie na eventualidade que, por mais que a gente tenha um bom processo de gestão de risco, o risco existe. Ele existe. Você consegue mitigar, normalmente você não consegue mitigar 100% do risco. Você tem uma parcelinha onde, de repente, o custo é tão alto que vale a pena você correr aquela microparcela. Então, existe, o risco existe, por mais que ele seja tratado, ele existe. Então, é importante que a população tenha consciência, esteja preparada e treinada para acompanhar um evento dessa natureza. Paulo, me utilizar da liberdade que eu tenho com você. Claro. Nós estamos aí carentes de novas lideranças, não estou falando isso só na esfera portuária, mas de uma forma generalizada, e você é um deputado novo que vem desenvolvendo um papel bastante importante, principalmente no governo do estado, representando a nossa região. É uma unanimidade, eu vou retomar esse assunto de novo, porque eu quero crer que o fortalecimento deste tema vai contribuir para o desenvolvimento do segmento portuário, e o fato de eu ter um deputado estadual aqui, não vou me privar de fazer este questionamento. Existe uma unanimidade em relação à descentralização dos portos e rever efetivamente todo o arcabouço legal. Isso é plataforma de governo para essa eleição de 2018, e como é que o nosso deputado enxerga a questão da descentralização, Paulo? Olha, eu vou falar com toda sinceridade, como você disse, né, com a liberdade que nós temos, e é um programa aqui democrático, falar que é sim plataforma de governo na época de eleição, só. Eu estou há 3 anos na Assembleia Legislativa e nunca vi ninguém falar disso. Eu montei ali também, na verdade colhi as assinaturas para ter uma frente parlamentar em favor da regionalização do Porto de Santos. Você não vê ninguém se preocupar com isso. Agora estou começando a ouvir, né, os pré-candidatos à presidência da República levantarem essa bandeira. Capitalizando em cima disso. Capitalizando em cima disso. Como eu estou vendo já em algumas eleições, eu mesmo disputo
quinta eleição que eu vou disputar para deputado, né? E eu vejo que o discurso é o mesmo. Mas na prática, quando você tem um partido A que está na federação, você tem um partido B que está no governo do estado, parece que muda. Se tiver o mesmo partido A que está no plano B e no estado, quem sabe alguma coisa pode acontecer, né, nessa mudança. Mas eu só vejo no discurso eleitoreiro, não é nem eleitoral, é eleitoreiro. A regionalização do Porto, mas isso tudo é uma farsa. E é bom que o cidadão preste atenção quando, nas últimas eleições, quando se diz de regionalização do Porto, e depois é esquecido. Eu estou, mais uma vez, 3 anos vai completar agora, dia 15 de março. 3 anos que eu estou no mandato de deputado e eu não vi em nenhum momento o governador do estado falar em Porto de Santos. Eu não vi em nenhum momento a Assembleia Legislativa cutucar, querer se informar e saber. Nós temos aqui, somos em 3 representantes. Você é favorável, só para a gente poder esclarecer, essa questão da regionalização para o deputado Paulo Correia é importante? Vamos lá, eu sou favorável sim, desde que tenha uma coisa muito bem trabalhada tecnicamente. Eu não sou técnico da área do Porto, né? Não posso ser técnico em todas as áreas, né? Minha vertente é o desenvolvimento social, é a ação social, essa é a minha bandeira. Mas pelo que a gente anda pela cidade, pelo que a gente vê na questão portuária, a gente vê que precisamos de mais recursos. Nós não temos capacidade, e aí sim quando se fala em regionalização, em arcar com os investimentos que o Porto precisa. Então, teria que ser feito um estudo técnico para ver como seriam feitos os repasses, a destinação de recurso, como seria a divisão, não é, de investimentos, porque é nítido e notório que o governo do estado não tem condições de investir, ainda mais no momento de crise. Então, o governo federal, e aí cabe ao eleitor prestar atenção, como você disse, na plataforma, no que pensam, não só a sua a favor da regionalização, mas qual é a sua ideia, qual é o seu projeto, qual é a sua proposta, né, de divisão de recursos entre município, governo e União para o desenvolvimento do nosso porto. Então, sou a favor desde que esteja uma coisa muito bem estruturada. Senão, é capaz de passar uma responsabilidade do governo, para o governo e para o município, e aí depois o governo federal falar, tá vendo, vocês queriam tanto que isso acontecesse? Olha, agora vocês não têm capacidade de administrar. Falavam que era só indicação política para gerenciar o porto aqui, sendo que ninguém tem noção do que é o porto. Tem gente que vem de outras esferas, outros lugares do nosso país para administrar o porto e não tem nada a ver. Agora que está na mão de vocês, na responsabilidade de vocês, vocês não têm capacidade para isso. Então, isso tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente vai ter que ir para um breve intervalo. No retorno, eu quero ouvir a opinião da Germaine em relação a tudo que o nosso deputado acabou de pontuar. Porto Negócio vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Porto Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, deixar lá o teu comentário, a tua sugestão de pauta para que possamos debater aqui no nosso programa. Essa semana recebo o deputado estadual Paulo Correia e a nossa comentarista técnica do programa, Germaine Lilian Robson. No último bloco, debatemos muito em relação às questões portuárias e principalmente as questões políticas portuárias. E aí eu vou questionar e começar pela Germaine. Germaine, Paulo falou muito em relação ao discurso que existe hoje, que não está com aderência da realidade e principalmente da entrega. Como é que a gente resolve definitivamente esse abismo que existe em relação à vontade do segmento e principalmente às legislações e às vontades políticas, Germaine? A gente está falando muito da questão da regionalização, ela é importantíssima, porque efetivamente o conhecimento da necessidade, ele é local. Quem efetivamente sente as necessidades, somos nós localmente que operamos esse porto. Inclusive o que estava se debatendo anteriormente, a questão de perda de carga do Porto de Santos. Então, acho que a gente tem que olhar com maior critério, com maior responsabilidade, e aí vem ano de eleição, e aí vem efetivamente a gente
separar o joio do trigo, conseguir efetivamente selecionar as pessoas que de fato estão pensando seriamente no assunto, para que a gente possa, de uma vez por todas, tirar do papel a questão da regionalização. A gente tem necessidade de que os recursos que aqui são captados sejam investidos nesse porto. Nós estamos perdendo carga e Santos está cada vez mais estrangulado, que seja lá do mar, que seja lá do terra, a gente vem falando. A questão da dragagem, que provavelmente você vai tocar no assunto, mas enfim, quem sabe agora está saindo do papel, até eventualmente por iniciativa privada, nem pela questão do governo propriamente dito, mas a infraestrutura terrestre. Santos está ficando totalmente estrangulado. Então, assim, a gente tem que ter uma visão diferente, uma visão responsável. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, passa pela questão da regionalização vista de uma maneira séria, não como campanha eleitoral, vista de uma maneira efetivamente séria. Como até propriamente o Paulo colocou. Paulo, percebi e senti isso no último bloco, um grande desabafo da tua parte em relação à falta de preocupação do governo do Estado, vamos falar desta maneira, porque nós estamos debatendo aqui a relação do Estado para com o Porto de Santos. A gente vem debatendo a questão da regionalização, estamos forçando de alguma maneira para que isso ocorra e a gente possa experimentar este novo modelo nos portos do Brasil. O governo do Estado está preparado para isso, Paulo? Eu acredito que agora não está preparado para mais nada, porque eles só vão pensar em eleição agora, né? É o que eu estou lá na Assembleia Legislativa, você vê que esse ano nós não votamos nenhum projeto até agora. A Assembleia Legislativa está travada, né? E a expectativa que se tem agora é da troca de governo. O governador Geraldo Alckmin renuncia no dia 6 de abril e aí vem um novo governo. Será o vice-governador Márcio França que assume o governo. Então, esses próximos meses, a gente não pode iludir o eleitor e nem o telespectador de um programa tão sério como esse dizer que estão preocupados com a questão do Porto. Não, o pessoal vai estar preocupado agora com a reeleição. Todos vão estar preocupados com isso. Então, o que a gente tem que prestar atenção, realmente, é no discurso e quem tem um projeto consistente, um projeto para a questão portuária. Eu me recordo que Michel Temer, que é o presidente da República, há 6 meses atrás, ele começou a tocar na regionalização do Porto, queria fazer. E quando eu vi que o discurso estava começando a ficar bonito, ele recuou, não tocou mais no assunto, né? Talvez porque não seja candidato. Pensava numa candidatura, começou o discurso da regionalização, como não é mais candidato, parou de falar nisso. Então, assim, é assim que eu enxergo como eleitor, como cidadão. Então, eu espero sim, eu espero que haja uma união dos nossos prefeitos, e isso acho que poderia começar através do Condesb, levar essa discussão para o prefeito Pedro Gouveia, que acabou de ser eleito, levar para os prefeitos e para os parlamentares que têm mandato na nossa região para pressionar e fazer uma comitiva para levar este assunto para fortalecimento da interlocução. Exatamente. Eu acho que esse é o grande caminho. Nós fizemos isso com a área da saúde e conseguimos grandes avanços. E funcionou. Né? Funcionou. Eu acho que é a hora deste novo presidente do Condesb assumir o protagonismo, reunir os prefeitos, reunir os parlamentares e marcar uma agenda propositiva com o presidente da República e com o ministro do Ministério dos Transportes e Portos e Aviação e debater esse assunto, colocar em pauta e começar a exigir do presidente aquilo que ele discursou, aquilo que ele já colocou como bandeira e, quem sabe, ter uma ação e uma resposta imediata do que pretende fazer ainda neste governo. Para, quem sabe, o próximo governo a gente dá uma continuidade, né, no discurso e no que será estudado daqui para frente, com o próximo presidente da República e o próximo governador do Estado. É pena que a gente tem um tempo tão longo nesse processo, quer dizer, infelizmente a questão das eleições atrapalha substancialmente, porque você mesmo colocou, o momento talvez propício seja esse, mas de qualquer maneira o que a gente vê, como ainda tem um tempo até as eleições, é um tempo que todo mundo vai falar muito, mas nenhuma ação prática vai ser efetivamente tomada. Sim. E depois, na medida em que entre os novos governantes, os novos deputados, a gente continua patinando e não sai efetivamente, não consegue sair desse processo. Sim. Será que, de alguma maneira, vou pegar a opinião dos dois agora nesse sentido, nós tivemos aí, e eu entendo desta maneira, que as grandes
revoluções no segmento portuário demoram décadas para acontecer, né? Na última década nós tivemos a relação das concessões, né? Sim. E aí conseguimos andar com as concessões. Será que agora, nesta década, talvez a grande revolução, se assim eu posso chamar, será efetivamente a questão da regionalização, Paulo? Ou você não acredita nisso? A gente não vai conseguir evoluir nesse tema? Não, eu acredito assim, não depende tanto, vou falar na esfera de deputado estadual, né? Não depende muito da gente. A gente pode contribuir no discurso, a gente pode contribuir na pressão regional, como eu te disse, fazer algumas ações a gente pode, mas não depende muito da gente como deputado. Acredito que depende mais dos nossos deputados federais, que é uma bancada de 70 deputados federais, prestar bem atenção nos candidatos ou pré-candidatos que temos hoje, teremos oficialmente os nossos candidatos a deputados federais, qual o discurso que eles pensam em favor da nossa região e também ver o discurso dos nossos senadores, né? Nós teremos 2 cadeiras renovadas agora nas eleições. O que pensam sobre isso que naturalmente vão estar representando ali o nosso estado de São Paulo. E aí esses deputados assumirem o protagonismo de trazer a discussão para o nosso governo do estado e aí sim a gente participar com uma pressão da bancada que tivermos aqui representando a nossa região. E é por isso que é importante que nós tenhamos pessoas da região nos representando tanto em esfera federal como estadual, porque você vê só, Santos é uma cidade que já teve 5 deputados estaduais, né? Hoje só tem eu como deputado estadual representando a cidade de Santos. E temos mais 2 colegas aqui, um de São Vicente, que é o Caio, e de Praia Grande, que é o Cássio. Então nós temos 3, sendo que Santos já teve 5, só Santos. Então, é importantíssimo que a gente aumentar a bancada para que a gente possa fortalecer essa interlocução. Gente da nossa região. Paulo, como é que está a relação Porto-Cidade no Porto de São Sebastião? Eu sei que você acompanha muito também o Porto de São Sebastião. Como é que está essa relação pelaquela cidade? Nós participamos das discussões. Hoje você sabe que tem a ampliação da rodovia Tamoios, que vai contribuir para o desenvolvimento daquele porto de alguma maneira? Sim, contribui bastante. Nós discutimos durante um ano a questão da Tamoios passando por dentro da cidade de São Sebastião. E conseguimos um grande avanço com várias reuniões com o DERSA, várias reuniões com a Casa Civil e até trouxe o tema para discussão na Assembleia Legislativa com o prefeito Felipe Augusto, que é o prefeito de São Sebastião, onde discutimos a questão das vias de acesso ao porto. A cidade teria a Tamoios passando apenas por uma via e fazendo vários contornos por dentro da cidade. Imagina com carretas, caminhões. O impacto que isso geraria. Isso, um impacto que foi muito mal feito o projeto pelo prefeito anterior. Então, quando o prefeito Felipe assumiu... E um parênteses, por sinal, vem fazendo um bom trabalho na cidade de São Sebastião, desenvolvendo muito a relação não só portuária, mas também a relação de cidade. Sim, o Felipe é um jovem dinâmico e entrou, como a gente diz, né, na nossa gíria política, com sangue nos olhos. E trouxe a discussão para a Assembleia, me procurou, procurei ajudar bastante a cidade de São Sebastião, que eu fui o segundo mais votado na cidade, tenho responsabilidade em atender a cidade de São Sebastião e a gente vê que com várias discussões, audiências públicas e assembleia, nós conseguimos mudar e conseguimos implantar um novo projeto para a cidade de São Sebastião, onde teremos viadutos que darão acesso por cima diretamente ao porto, não gerando esse impacto de passar por dentro da cidade, fazendo um contorno. Imagina um monte de casas rachadas, né, pelo peso. Até por ser uma cidade histórica. E o turismo também estava comprometido, né? Imagina com o fluxo de caminhões ali. Então, conseguimos que o DERSA se sensibilizasse, o governo do estado, e ali teria que ser feita, para a gente poder fazer esses viadutos de acesso, um investimento de quase 32 milhões de reais para que fosse feitas as desapropriações de algumas casas que teriam ali para a construção dos viadutos. E conseguimos sensibilizar depois de um ano de discussão. Então, o projeto foi completamente modificado e conseguimos que o DERSA investisse nesse projeto, com esses 32 milhões aproximadamente, e com certeza o acesso será bem melhor para o Porto de São Sebastião. Então, falando Porto Cidade. Esse foi uma grande conquista e um grande avanço que conseguimos. Tem previsão já? É incrível, até se vocês me permitirem, assim, Porto de São Sebastião já vem construindo os novos acessos e aqui a gente ainda não conseguiu sair do papel em relação ao novo acesso do Porto de Santos. Germaine,
Porto de São Sebastião é uma opção para commodities? Aquele porto vai se desenvolver? Olha, na realidade, assim, é um porto que ficou parado durante muito tempo. Eu acho que ele tem capacidade para isso, né? Na medida em que essa questão do acesso, e aí a gente sempre fala, a questão portuária é a questão do acesso, na medida em que a questão do acesso seja melhorada, efetivamente é uma alternativa boa, é uma boa alternativa. Então, eu acho que É porque é um está bom perto de São José dos Campos e ele é uma, pode, é uma boa contribuir. alternativa. Ok, a gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso programa. Como eu sempre menciono, passa muito rápido porque a gente tem aqui pessoas qualificadas para debater esse assunto tão importante chamado Porto. Mas antes de encerrar o programa, eu já fiz esse questionamento para a Germaine quando a gente abriu a temporada de 2018, então vou isentá-la deste questionamento neste programa, mas não vou te privar de fazer esse questionamento para o Paulo Corrêa, o nosso deputado estadual. A gente vem fazendo uma brincadeira agora no ano de 2018, por ser principalmente um ano eleitoral, Paulo, onde eu digo que, de alguma maneira, o Maxwell se tornou presidente da República. E aí eu vou nomear o Paulo para que seja ministro dos Portos. Paulo, a partir do primeiro dia como ministro dos Portos, quais seriam as tuas prioridades para que você pudesse implementar no nosso país? Primeira seria conversar com o governador do estado de São Paulo e, na verdade, formar uma comissão onde eu teria representantes indicados pelo governador, pelo prefeito da cidade de Santos e pela Assembleia Legislativa com os representantes da região, né, e com, claro que alguém da Casa Civil, ou seja, da Presidência da República, para começar a debater uma possível regionalização do Porto. Formaria uma comissão para começar a iniciar o discurso. Se fosse hoje, né, você foi eleito hoje começaria a fazer isso e teria uma meta de 6 meses para apresentar um plano efetivo para a regionalização do Porto de Santos e discutir com a sociedade de modo em geral para ver a viabilidade do primeiro passo de uma grande caminhada. Seria um novo pacto federativo? Talvez esse seria um grande caminho? Eu acho que indiferente do nome, se é um pacto federativo, se é uma medida provisória, se é por decreto, se é... Eu não enxergaria a questão técnica, mas sim a vontade e a discussão e a viabilidade disso realmente sair do papel e sair do discurso e apresentar para a população, olha, nós temos uma proposta, a proposta é essa. É cabível? Não é cabível? E se não é cabível, acabar de uma vez por todas com esta bandeira eleitoreira. Olha, nós tentamos, fizemos todo o esforço, é viável. Ou então, não é viável. E apresentar isso para a população. Eu, no caso, faria isso como seu ministro, se é que você confia em mim. Tratar realmente a causa e não os efeitos. Exatamente. Paulo, você é uma nova liderança na nossa região, a gente sabe disso, sabe principalmente o trabalho que você vem desenvolvendo, você tem uma responsabilidade muito grande e me orgulha muito acompanhar tudo o que você vem desenvolvendo para a nossa região. Queria te agradecer muito a presença aqui no programa conosco e trazendo também informações em relação a tudo que a gente conhece do Porto. Muito obrigado, Paulo. Obrigado você, Maxwell, a nossa professora Germaine e toda a sua produção, que realmente chegamos aqui, né? Muito desencontro de agendas, mas é um prazer poder estar aqui com vocês. Sempre que chamar é uma convocação, estaremos sempre aqui à disposição. Obrigado, Maxwell, e ao telespectador. Vou contar com você em 2018. Nós temos uma temporada longa em 2018, muita coisa para debater. Germaine, obrigado mais uma vez pela presença aqui. É sempre bom ter você juntamente conosco. É um prazer, Maxwell. Estamos sempre aí. Porto de Negócios fica por aqui e lembre-se, reciprocidade não combina com cobrança. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Apoio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Mareste Telecomunicações. Society Corretora de Seguros. Transtec World. E Lubro, empreiteira de mão de obra.